Bom dia a todos que estão assistindo essa aula ao vivo. Essa aula está sendo gravada para o curso Metodologia do Zero, que vai ser lançado em agosto de 2020. Se você está assistindo ela dentro do curso já, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aula não é uma aula super, hiper, mega tranquila, tá? Ela é uma aula que vai dar um pau aí no seu cérebro sobre tudo o que você pensava que resumo e palavras-chave deveriam ter, tá? Primeira coisa que eu quero que você repita aqui comigo. Palavras, hífen, chave, tá? Não vai escrever palavras-chaves. Não tem o S no final, beleza? Estamos combinados? Palavras, hífen, chave, tá? Então, esse é o principal que você precisa saber aqui para assistir esse vídeo, o requisito básico, tá? Palavras-chave. Eu vou compartilhar minha tela aqui e a gente vai fazer essa aula por meio do mapa mental, vou dar vários exemplos, beleza? Então, vamos começar compartilhando aí um pouquinho do mapa mental. O que eu preciso que você entenda nessa aula? A gente já falou primeiro, né? Que é palavras-chave, beleza? Não tem o S aqui, não tem, tá? Tirando essa parte, eu preciso que você entenda que resumo é requisito obrigatório de vários textos acadêmicos, tá? E eu vou falar um pouquinho aqui o que é o resumo, os tipos de resumo, tudo conforme a ABNT, principalmente duas normas que a gente vai usar, tá? 6022 e 6028. Vou falar exaustivamente um pouco aqui dessas normas, mas para que você entenda que a forma como nós, povo do direito, fazemos resumo não é necessariamente a forma como outras áreas da ciência fazem resumo. E eu vou explicar um pouquinho a diferença e por que na nossa área é tão diferente assim. É uma característica que a gente tem, tá? Não é que é errado, é só diferente. Então, vem comigo aqui. Eu preciso que você entenda, tá? Que o resumo é um requisito obrigatório e que no direito nós vamos optar por um tipo específico de resumo. Mas antes eu preciso que você tire algumas dúvidas da sua mente em relação ao que é realmente um resumo, tá? Então, o que é resumo? O resumo, de acordo com a BNT, é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Lília, posso começar o meu artigo, ou a minha dissertação, ou a minha tese, com um resumo, assim, de umas 2 páginas corridas? Ah, não, tá? Apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Isso daqui está lá na NBR 6022, vai falar ali das publicações periódicas científicas impressas, vai falar de artigo. É nessa NBR que tem a definição do resumo, que eu vou mostrar que é um dos principais tipos de resumo nessa aula. Então, resumo na língua do texto, caso você esteja escrevendo um artigo, uma dissertação, uma tese, ele é um elemento obrigatório, tá? Obrigatório, constituído de uma sequência. Então, é sequência de frases concisas, objetivas, frases pequenas, tá? Mas o que o resumo não é? Ele não é enumeração de tópico. O resumo é um parágrafo único, tá? Ele não ultrapassa 250 palavras e ele vem seguido ali das palavras que representam o conteúdo do trabalho. As palavras-chave, que também são chamadas de descritores. E os descritores estão lá na NBR 6028. A gente vai falar um pouquinho mais dela aqui, tá? Então, entra aí na sua cabeça a ideia de que resumo é pequeno, tá? Resumo é pequeno. É direto e não é enumeração de tópicos. Então, os tipos de resumo, rapidinho. A gente tem tradicionalmente 3 tipos de resumo, tá? O crítico, indicativo e informativo. O que eu vou te explicar nessa aula de hoje é que nós, povo do direito, gostamos de um aqui bem específico que tem mais a ver com a nossa característica como área individual da ciência, tá? O resumo crítico é aquele resumo em que eu tenho um especialista e ele vai ler um documento e fazer uma análise crítica de um documento.
no direito, a gente chama esse tipo de resumo de resenha. Resenha, tá? Se você está pegando um livro que tem várias edições e fazendo uma resenha específica de uma edição, essa resenha chama recensão. A gente não costuma fazer isso, mas às vezes acontece. Então você pega lá o manual do Humberto Teodoro Júnior, que tem, sei lá, 45 edições, às vezes você quer fazer uma análise crítica de uma edição que foi logo a edição antes do novo CPC. Essa resenha se chama recensão. Me fala se você já ouviu falar de recensão, porque não é uma coisa tão comum assim no nosso ramo, tá? Não é desse resumo que eu vou falar aqui hoje. Essa resenha aqui não vai ser objeto dessa aula específica. Aqui eu vou falar desses outros dois tipos de resumo, tá? O resumo indicativo, ele só indica os pontos principais que eu vou tratar ali naquele documento, seja ele um artigo, uma dissertação, uma tese. Ele não vai me dar dados qualitativos, quantitativos, como que foi a pesquisa e tal. Ele, essencialmente, não dispensa a consulta ao original. Eu, lendo um resumo indicativo, não consigo saber com certeza tudo do conteúdo daquele artigo, daquela dissertação, daquela tese. Este aqui é o resumo que o povo do direito ama. Por que que a gente ama o resumo indicativo? Porque a gente gosta de ser lido. A gente gosta que as pessoas leiam o nosso artigo inteiro. A gente não tem a intenção de contar para ela tudo que a gente descobriu no artigo. A gente quer deixar um gostinho a mais. Como o resumo indicativo não dispensa a consulta ao original, é ele que a gente vai preferir. Só que nas outras áreas, o tipo mais utilizado é o resumo informativo. No informativo, eu vou dizer ao meu leitor qual a finalidade desse texto, qual a metodologia que eu usei, quais os resultados, principalmente quais as conclusões daquele documento. Então, a pessoa pode chegar no meu resumo informativo, olhar para o resumo informativo, entender tudo que foi falado e falar, ó, isso aqui eu não vou nem ler o restante. Está dispensado aqui a consulta ao original, não preciso de ler para saber qual foi a conclusão, tá? Pouquíssimas pessoas do direito vão optar por um resumo informativo. Mas em outras áreas, ele é sempre, as pessoas nem pensam em outro tipo, né? Saúde, né? Medicina, área biológica, toda essa questão das ciências biológicas, das ciências exatas, também vão falar diretamente. Ó, fiz isso, o objetivo era esse, o método que eu usei era esse, o resultado foi esse, e eu concluí isso. Então, lendo um resumo informativo, você já vai saber tudo o que aconteceu. E isso facilita muito a vida do leitor. Se ele olhou ali e viu, eu acho que isso se encaixa no que eu estou procurando, ele vai continuar a leitura. Se ele achar que não se encaixa, beleza, vamos passar para frente, vamos para outro artigo, outra dissertação, outra tese, tá? Não existe uma regra no direito de que a gente tem que usar um ou outro. Inclusive, algumas faculdades vão pedir resumos do tipo informativo, elas vão pedir que exista a metodologia, que exista a conclusão, mesmo não que dispense totalmente o original. Então, NBR já traz pra gente é que o resumo precisa ressaltar, ó, isso aí independentemente do tipo, tá? Independentemente do tipo, ele precisa ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. O que que diferencia esses dois tipos que a gente viu? Quão profundamente você vai abordar objetivo, método, resultado e conclusões. Se você vai só descrever por cima ou se você vai ser super direto ou direta sobre o objetivo, método, resultado, conclusão e dispensar a leitura do restante, tá? A ordem e a extensão desses elementos, ou seja, qual vai ser, né, quantas palavras que eu vou usar para falar do objetivo, quantas palavras sobre o método, qual vai ser mais ou menos o tamanho ali do meu resumo, vai depender do tipo de resumo.
tá? Normalmente, um resumo indicativo, ele vai ser um pouquinho maior, e ele vai se dedicar mais à parte da conclusão, mais à parte do resultado, e aí depende também do tratamento que cada um desses itens vai receber no documento original. Se você fez um artigo que fala muito, muito, muito dessa parte de resultados, dessa parte de conclusão, ela vai aparecer muito maior no resumo, tá? Um erro que nós do direito adoramos cometer é o seguinte, a gente escreve o resumo e, ó o erro aqui, ó, erro, a gente dá mais ênfase ao que não teve tanta ênfase durante a escrita, tá? Então, eu pego um resumo e pego um pedacinho do que eu escrevi lá na conclusão, um negocinho assim, ó, que eu gastei um parágrafo, meio parágrafo para escrever, e eu coloco ele inteiro lá no resumo. Não, tá? O resumo, ele vai ser uma reprodução em termos de tamanho do que você analisou no seu texto completo, no seu artigo, na sua monografia, dissertação, tese. Se você gastou 50 páginas para escrever o objetivo, pode saber que o objetivo vai aparecer com muito mais relevo no seu resumo, tá? Então, não dê mais ênfase ao que você não deu tanta ênfase no documento completo, no documento original, tá? O resumo, no caso da resenha, tá? Ele vai ser precedido de uma referência do documento, com exceção, é claro, dos resumos que a gente está tratando nessa aula. O que a NBR 68 faz? Ela divide, tá? Entre resenha ou a recensão, no caso de fazer uma análise ali só de uma edição. Então, resenha e o resumo acadêmico. No caso da resenha, a gente precisa falar para o leitor qual o texto que a gente está resenhando, tá? Então, o texto que a gente está resenhando, a referência completa, vem no cabeçalho da resenha e depois vem a resenha. No caso do resumo acadêmico, ele vai vir em algum momento ali do nosso texto original. Então, por exemplo, no artigo vai vir o título, o nome do autor e aí o resumo. No caso lá da monografia, da dissertação, da tese, vai vir a capa, a folha de rosto, se tiver, né, folha de aprovação, listas, tudo, e logo antes do sumário vem o resumo. Então, se tiver ali no próprio documento, é claro que eu não vou colocar que eu estou fazendo um resumo da minha própria dissertação, da minha própria tese, do meu próprio artigo, tá? Mas se eu estiver resenhando, ou seja, resumindo o texto de outra pessoa, eu preciso colocar a referência, tá? A referência vem em cima. Então, o resumo, ele precisa ser composto das frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópico. Isso é outra coisa que o povo do direito adora errar, que é o quê? Fazer perguntas dentro do resumo. Não. Resumo é para a gente afirmar por quê. Por quê? Resumo é um elemento pré-textual, ou seja, antes do texto. Ele vem localizado na estrutura antes do texto. Só que ele é elaborado depois, tá? Ele é elaborado depois. Então, inclusive, ele costuma vir, tá? Pode vir, costuma vir com verbos no passado. Por quê? Porque eu escrevi tudo, eu escrevi o artigo todo, eu escrevi a dissertação, a tese, monografia, e agora eu estou dando um resumo para o meu leitor, tá? Então, resumo não tem perguntas para o leitor, ele só vai afirmar o que foi feito. E você também não vai enumerar, tá? Não vai pegar e falar assim, neste artigo, o objetivo era 2 pontos, A, B, C, e fazer uma enumeração de tópicos. Você não vai fazer isso, tá? A recomendação é de usar um parágrafo único. Começa e vai fazendo o texto até chegar ao final, tá bom? Então, um erro que a gente comete muito é esse, ficar fazendo um tanto de pergunta dentro do resumo. É claro que o tema-problema pode vir sim num formato de pergunta, mas o ideal dentro do resumo é que a gente tenha afirmações, tá bom? Frases menores, sequenciais e afirmativas. É isso que a NBR 6028 fala pra gente. Só que uma coisa que eu não sabia antes de ser revisora, antes de me aprofundar muito nas normas da BNT,
é que existe uma regrinha para um bom resumo, ou seja, o que é que precisa ter ali naquele resumo para ele ser considerado bom. E a primeira coisa é que a frase que vem no início seja muito significativa e explique o tema principal do documento. O que o povo do direito adora fazer? O que a gente adora fazer? Começar com retrospectiva histórica, ou se não, coisa que é só encheção de linguiça. Começa assim, como é sabido, no Brasil, no século XXI, blá, 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 blá. Ou seja, a gente começa com uma justificativa de por que a gente quis escrever aquilo. Não, a primeira frase é aquela frase que explica o tema principal. Vai direto para o seu tema problema, tá? A primeira frase é aquela frase que o leitor lê e fala assim, já entendi o que vai ser abordado nesse artigo, nessa tese, dissertação, monografia. Já entendi esse texto acadêmico aqui. A pessoa quer responder ao seguinte tema-problema, tá? Logo depois dessa primeira frase, na qual a gente vai falar o tema principal do documento, a gente vai indicar, vai dar uma informação ali sobre a categoria do resumo que a gente está fazendo, tá? Normalmente a gente não usa muito essa questão de categoria no direito. A gente não fala, eu estou fazendo um estudo de caso, eu estou fazendo uma pesquisa ativa, mesmo porque a gente não é muito bom de saber o que é isso, tá? Mas nas outras áreas sempre vai ter, logo depois dessa primeira frase, que explica o tema principal, falando, esse tema vai ser trabalhado da seguinte forma, vai ser um estudo de caso, vai ser uma análise, vai ser uma retrospectiva, tá? A gente não costuma fazer isso, mas é muito interessante fazer, dar outra visão do nosso texto para o leitor. Outra coisa, tem que usar verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Essa é a regra da BNT, tá? Verbo na voz ativa. O que é verbo, tá? Na voz ativa. É quando eu tenho o sujeito, o verbo e o objeto. O povo do direito adora fazer o quê? Inverter isso. Se você não sabe o que é voz ativa, o que é voz passiva, eu recomendo que você vá lá no canal da professora Flávia Rita, ela é uma professora ótima de português. Tem uma aula gratuita sobre voz ativa e voz passiva lá no YouTube dela. É uma aula muito boa para você se tocar que a gente do direito adora usar voz passiva, a gente adora inverter essa frase. Então, lembrando, é uma linguagem extremamente pessoal, tá? É extremamente impessoal. A gente não vai ficar ali falando, eu fiz isso, eu descobri isso, tá? Não tem eu. Não tem eu em artigo acadêmico. Tira esse eu. No direito, a gente vai até preferir totalmente impessoal, aquele texto totalmente impessoal, tá? Então, descobriu-se que, tá? Então, se não sabe o que é impessoal, também vai lá na Flávia Rita, que com certeza tem alguma coisa sobre isso. Então, voz ativa, uma linguagem mais direta, mais clara e mais impessoal. E aí, o que essa NBR termina falando? Das palavras-chave, que elas precisam estar ali logo abaixo do resumo. E elas vêm antecedidas pela expressão, né? Palavras-chave, 2 pontos. E aqui uma coisa que as pessoas erram sem parar, e inclusive revistas qualificadas erram isso e colocam de outra maneira, que é a separação entre as palavras-chave. A primeira coisa que eu preciso te contar é que palavra-chave não significa que é só uma palavra. Ela é uma expressão, tá? Então, às vezes, vai ter mais de uma palavra, tá? Então, por exemplo, princípio do devido processo legal. Essa expressão é uma palavra-chave, tá? E ela é separada, uma expressão é separada da outra por ponto final, e termina também com ponto final, tá? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, tá? Vem o ramo do direito, vem o ramo, ponto, e aí vem o sub-ramo, ponto aqui também. Vou falar daqui a pouquinho como que a gente acha essas palavras-chave
mas separada por ponto, por favor. Para de separar por ponto e vírgula, por vírgula, colocar tudo em maiúscula, tudo em minúscula. Não, primeira letra aqui, maiúscula, ponto. Ah, Lília, mas a revista que eu quero mandar o meu artigo mandou separar por ponto e vírgula. Separa então, tá? Se a revista mandou, você faz o que a revista mandou. Agora, se não tem nada falando, e ela só fala assim, é para seguir a BNT na elaboração do resumo e as palavras-chave. O que é seguir a BNT? Palavras-chave separadas por ponto e finalizadas também por ponto. O que você vai evitar, tá? Você vai evitar aqui, dentro do resumo e também dentro das palavras-chave, símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Às vezes, você vai usar ali alguma sigla, algum símbolo, alguma abreviatura no seu trabalho que não é de uso corrente. Por exemplo, tem uma mentorada minha que ela está escrevendo sobre as redes, né, de tratamento de água e tal, e falando sobre alguns relatórios que dizem respeito a isso. E os relatórios são siglas que quase ninguém conhece. Então, ela vai evitar de colocar esse tipo de sigla ou símbolo, ou abreviatura, ou o que for ali de menor, né, contração, dentro do resumo. Senão as pessoas não vão entender. Elas não estão familiarizadas ali com aquela contração, tá? No caso de outras áreas, eles também não vão colocar, né? Então, no caso aqui das exatas, fórmula, equação, diagrama, a não ser que seja assim, né? O seu artigo seja sobre aquela fórmula, aí beleza, tá? Mas, em geral, a gente vai evitar dar para o leitor informações que ele não vai conseguir entender, tá? Se pergunte assim, todo mundo sabe mesmo essa sigla que eu estou usando? Essa abreviatura? Ou eu que estou sabendo muito ela porque eu uso ela todo dia, tá? Qual que é o tamanho, então, dos resumos? No caso de resumos de trabalhos acadêmicos, que é o que a gente está tratando nessa aula, né, de tese, dissertação e tal, ou um relatório de pesquisa que você está fazendo durante a faculdade, o ideal é ter aí entre 150 e 500 palavras a parte do resumo. A parte do resumo. Lília, como é que eu conto as palavras? Eu mostro isso lá na aula de aspectos técnicos desse curso, mas se você está assistindo ao vivo, você vai abrir o Word, vai selecionar o seu resumo, e lá embaixo, assim, ó, no cantinho aqui, ó, tem um botãozinho que vai contar as palavras para você, tá? 150 a 500 palavras quando você está escrevendo tese, dissertação, monografia, relatório técnico-científico. No caso de artigos de periódicos, né, artigos que você vai mandar para revistas, é menor. Então, entre 100 e 250 palavras. Não é para escrever um artigo de 15 páginas e o resumo tem lá 500, tá? Não combina. Agora, quando eu estou fazendo um resumo que é só uma indicação muito breve, ou seja, um artigo que é um resumo expandido, alguma questão assim, eu vou ter muito menos ali naquele resumo. 50, 100 palavras já é suficiente. Lembrando aqui, no caso da resenha, que é o resumo crítico, não tem nenhum tamanho específico. Se você está resenhando um texto, né, um livro de 500 páginas, a sua resenha vai ter um tamanho diferente e adequado a essas 500 páginas. Se você está resenhando um artigo de 15 páginas, não é possível que você vai gastar 15 páginas para fazer uma resenha. Então, vai depender ali do texto que você está resenhando ou resumindo criticamente. E aí não está sujeito a limite de palavras. Só que não é de resenha que a gente está falando aqui. Nós estamos falando dos resumos que antecedem ali os trabalhos completos. Passando agora para as palavras-chave. Palavras-chave. Eu coloquei aqui 2 classificações de autores diferentes. Podem buscar aí no Google depois, se vocês quiserem se aprofundar nesses autores, né? Então, aqui o primeiro, o Maurício Pereira, vai dividir as palavras-chave em tipos. Vai dividir em tipos. E vai falar que existem palavras-chave que são do tipo informativo e outras que são do tipo indicativo. O que é, então, esse tipo aí informativo, tá? Vai aparecer ali um mini trabalhinho, tá? A gente vai olhar diretamente para as palavras-chave e já conseguir decidir. Será que vale a pena e tal? Eu seguir
existe ali dentro dessa divisão de resumos que são totalmente autoexplicativos, que eu não preciso de mais nada, tá? Agora, uma coisa super importante para a nossa área é o seguinte: não tenha informações conflitantes entre resumo, artigo e até as palavras-chave. Então, olhando o conjunto inteiro do seu trabalho acadêmico, tem alguma coisa ali que está fora? Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo aqui. Quando começou a questão aqui da quarentena, isolamento e tal, logo foi publicado um artigo internacional por pesquisadores brasileiros, mas ele estava escrito em inglês. E aí o resumo e o título do artigo falavam em uma conexão entre a situação que se formou lá na gripe espanhola no início do século XX e o coronavírus. Então, o resumo e o título apontavam para uma correlação, uma ligação ali direta entre essas duas coisas e mostrando os impactos e tal. Só que a conclusão falava o contrário. A conclusão falava o contrário. Então, olha que feio. Era tipo um clickbait. A pessoa lia o título, lia o resumo, falava, já entendi. Olha lá, como na crise espanhola aconteceu isso, agora no coronavírus também vai acontecer. Sendo que a conclusão falava o contrário. Então, nem no resumo, nem nas palavras-chave, principalmente nas palavras-chave, tem que ter alguma contradição, um conflito ali de informações. Se você está escrevendo um artigo que fala sobre, né, principalmente direito do trabalho ali, não põe direito previdenciário nas palavras-chave, tá? Isso indica um conflito de informações. Colocar nas palavras-chave expressões que você nem usou dentro do seu trabalho acadêmico. Então, tem que certificar ali que o objetivo e a conclusão do resumo combinam, que eles têm a ver, tá? Então, é muito estranho a gente achar coisas que estão em desacordo. Agora, precisa combinar o resumo com as palavras-chave, tá? Resumo com as palavras-chave. Quando o Maurício Pereira vai falar do tipo de resumo indicativo, tá? Ele vai falar de simplificar um pouco esse resumo. Então, falar de uma forma muito breve, e isso vai ter um impacto nas palavras-chave. Qual que é o impacto de um resumo indicativo nas palavras-chave? Elas vão ser mais diretas. Ele é menor, então as palavras-chave vão ser mais diretas. Ele também é mais direto, tá? No caso aqui da Débora Garcia, da Cristiane Gattaz e da Nilce Gattaz, elas vão dividir os resumos em dois também, para explicar depois as palavras-chave e como as palavras-chave se relacionam a esse tipo de resumo, estruturado ou não estruturado. Então, dentro do resumo estruturado, a revista vai determinar as partes que você vai contemplar e que vai preencher ali pelo autor, que você mesmo vai preencher. Isso significa que ela provavelmente vai ter normas específicas em relação às palavras-chave também. No caso dos resumos estruturados, é a própria editora que vai te falar, ó, o seu resumo tem que ter objetivos, ele tem que ter o marco teórico, ele tem que ter os resultados, e as suas palavras-chave tem que ter 5 palavras-chave, vai acontecer isso nas palavras-chave, tem que ter essa ordem e tal. Então, no caso de resumos estruturados, a chance é que você tenha palavras-chave mais direcionadas, mais específicas, que quem está aceitando o seu trabalho te dê uma luz, assim, sobre o que mesmo que você vai escrever. No caso dos resumos não estruturados, eles são os mais tradicionais, né? Você vai colocar ali as principais informações e tal, geralmente composto de um parágrafo. E isso também significa que as palavras-chave serão mais tradicionais. O que eu quero dizer com mais tradicionais? Normalmente, entre 3 e 5 expressões, que são as palavras-chave, e elas vão vir da área até o mais específico. Lília, como que é que eu sei sair, né, do meu resumo e passar para ter boas palavras-chave? Como que eu faço isso, né? Onde que eu acho essas palavras-chave? Alguém vai me falar o que é? Não, você que vai pesquisar, tá? Faça uma pesquisa prévia sobre esse tema que você está estudando e veja
quais palavras-chave os outros autores utilizam, tá? Existem algumas categorias, se você quiser depois jogar no Google, assim, ó, Leblum categorias, que vão dividir as palavras-chave em gerais, intermediárias e específicas, tá? Procura aí, gerais, intermediárias e específicas. O que isso significa? Primeiro, que o autor tem uma responsabilidade grande ao elaborar as palavras-chave. A gente acha que é qualquer coisa, né? O povo do direito fala assim, ah, não, isso aqui é qualquer coisinha aqui, eu coloco qualquer palavra-chave, eu estou escrevendo aqui, é direito do trabalho, lei não sei o que lá, e isso aqui tá ótimo. Mas não, isso é uma responsabilidade em termos de pesquisa. E o que essa categoria aqui, pelo Leblum, vai falar? Que a gente vai escolher uma palavra geral, uma palavra-chave geral, uma intermediária e uma mais específica para aumentar a chance do nosso resumo ser lido e ser encontrado na internet, tá? Principalmente dele ser encontrado. Agora, como que a gente vai fazer palavra-chave no direito? Primeiro a gente vai na categoria geral, lembra? Primeiro o ramo, direito do trabalho, direito processual civil, direito penal, tá? Depois a intermediária e depois a específica. Então, coloquei um aqui, ó, por exemplo. Estou escrevendo um artigo lá sobre o encarceramento de pessoas com síndrome de Down. Então, direito penal é o ramo, encarceramento é o assunto ali que eu estou tratando, e síndrome de Down é a especificidade que eu estou analisando. Então, eu vou colocar elas em uma sequência lógica. Por favor, não coloca o ramo lá no final das palavras-chave, não, tá? Pensa aí na sua cabecinha qual é o ramo, qual é a palavra-chave intermediária e qual seria a específica. O que você vai evitar? Palavra nova que você inventou, tá? Neologismo, então uma palavra que você inventou ou que é muito própria só daquela área, que ninguém pesquisaria nunca na vida, nunca alguém ia pesquisar essa palavra. Então você vai evitar abreviações nas palavras-chave, vai evitar gírias e principalmente você vai evitar as palavras que estão no título. Por que eu quero te explicar evitar, assim, muito essas palavras que estão no título? O normal é o aluno pegar o título e só ver, no título eu estou falando direito penal, encarceramento, síndrome de Down. Aí eu vou lá nas palavras-chave e ponho direito penal, encarceramento, síndrome de Down. Palavras-chave são instrumentos de busca. As pessoas encontram os nossos textos pelo título, pelo resumo e pelas palavras-chave. Esses três são os elementos cadastrados pelas revistas na internet e que ampliam o alcance do que a gente escreve. Sabendo que esses três elementos são os mais disseminados no site de busca e são a primeira coisa que o Google vai bater para encontrar o nosso artigo, o nosso texto, a nossa dissertação, você vai aumentar a sua chance de ser encontrado. Como que você aumenta a sua chance? Usando palavras que não estão no título, tá? Não faz sentido. As palavras que estão no título, elas também atuam no sistema de busca como palavras que são descritoras, como palavras-chave. Então, não faz sentido você colocar nas palavras-chave palavras que já apareçam no seu título. Você vai lá, www.sinônimos.com.br e põe no mínimo um sinônimo das palavras que estão no título, se for o caso, se elas forem ali realmente palavras-chave, tá? Então, pensa nisso. Para de colocar a palavra que está no título, para de colocar a palavra que ninguém conhece, que ninguém nunca pesquisaria, para de inverter as palavras-chave e colocar o ramo só lá no final, tá? E agora é a sua vez de me mandar aqui uma mensagem, se a gente estiver dentro do ambiente virtual, ou se estiver aqui no ao vivo, pode mandar lá no meu direct no Instagram, de quais palavras-chave você utilizaria no seu próximo artigo ou no seu próximo trabalho acadêmico. Me manda, que aí a gente vai ver juntos se elas realmente são palavras-chave ou se elas podem dar uma melhorada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vejo vocês da próxima vez.